condições de ver um Messias na atual situação do mundo, né? Na nossa conjuntura, só que a gente sempre faz uma leitura diferenciada, né? Então a nossa leitura está vinculada à nossa perspectiva de mundo. Se você perguntar, por exemplo, para um judeu ultra-ortodoxo, ele vê o mundo de outra forma. Ele está no mesmo mundo, só que ele enxerga de outra maneira. Então, outra perspectiva, né? Exatamente. Então, inclusive esses dias a gente está no aula de seitas e religiões, e só dentro do judaísmo você tem várias ramificações. Você tem desde um judeu liberal, que entende que a escritura, que as tradições têm que ser respeitadas, mas elas não podem se impor. Então você pode sim mudar a sua forma de ação. Né? Judeus liberais. Deve então ser engraçado. Você tem, por exemplo, judeus que não guardam mais o kashrut, a questão da alimentação restrita, comem carne de porco, não guardam o sábado. Só que assim, participam de um Hanukkah, participa de um Pesach, mantém a tradição, circuncida se quiser, sim, se quiser não. Então, assim, eles entendem que a Bíblia Sagrada é uma herança cultural, mas não uma imposição. Tem evangelho no praticante já? Evangelho no praticante. Então, você tem diversas ramificações. Então, se você pedir as justificações pro cara, ele vai dar diversas justificações. Não, o que importa é o amor. Pronto. Então, só que é o Jesus açougueiro, né? Só que é o coração. Então, cara, a visão de mundo dele é essa. Então, eu falo, olha, na verdade você é um cara que está muito habitolado, muito limitado, e você tem que abrir a sua mente. Mas é complicado mesmo, igual o Jorge está falando. Por mais que eles vivam num mundo diferente, como que o Messias vai vir? Onde que vai caber o Messias nesse... Eles, por exemplo, né, estão aguardando um Messias que venha trazer a libertação, venha trazer fortalecimento de Israel, né, como referência para o mundo. Um Messias régio, né, um Messias que venha estabelecer um reino aqui na Terra, né, que venha, inclusive, reconstruir o templo. Não tem mais rei, não tem mais... Porque até para eles Jesus viria como rei, né, nasceria no berço de ouro e tal. Mas até onde eu sei, não tem mais lá no... Assim, naquela região, tem o rei da Arábia Saudita ainda, tem alguns reinos ainda, só que, claro, eles veem o Messias como um rei muito superior a todos esses demais sistemas. Então, para eles, não é difícil ver assim uma transformação súbita do mundo a partir da chegada do Messias. É mais fácil de ser o anticristo, né? E é essa que é a nossa interpretação, que eles vão ser enganados por essa perspectiva de mundo que eles adotam. Que quando o Messias vier, vai parecer muito com aquilo que eles estão esperando, que é onde ele vai ser fisgado. Mas ao mesmo tempo que eles vão ser fisgados por causa da questão do levante do anticristo, né, como alguém relevante, eles também têm um mecanismo aí de análise que vai fazer com que eles rejeitem quando o anticristo requerer adoração para si. 3 anos e meio, né? Exatamente, que ele se colocar como Deus. Aí os caras, não, Deus é Jeová, né? Jeová é o único Deus. O Messias tem que nos impulsionar e nos favorecer a adoração a Jeová. Aí quando o Messias, quando o anticristo exigir que a adoração seja a ele em pessoa, aí que o pau vai quebrar. Aí que vai Jesus fez isso, né? Se Jesus ele fez isso, ele falou assim, eu vim para glorificar o meu Pai, né? Meu Pai, pois é. Interessante, ele sempre... Nunca quis glória para ele. Pro pai, né? O Pai, exatamente. E aí, mesmo assim, os judeus, né, apegados a toda essa tradição secular, mesmo assim, eles não compreenderam. Assim, eu vim para a glória do meu Pai, não quiseram me receber, mas se outro vier em seu próprio nome, o receberão. É impressionante quando ele fala isso, porque é de fato o que vai acontecer, né? Outro vai vir em seu próprio nome e você vai ser recebido. Que vai parecer muito com a perspectiva que eles construíram. E aí eles mesmos vão ser enganados por essa visão, né? Por essa forma de ver as coisas. Mas, dando continuidade aqui, ele vai dar outro conselho aqui, ó, na continuação ainda, no último parágrafo. Ó. Já que estamos falando em examinar as Escrituras, aproveitemos o ensejo dizendo que muitos leitores do Novo Testamento interpretam errado o trecho de João 5,39, entendendo que o Senhor Jesus nos mandou examinar as Escrituras. Jesus não disse examinem, mas examinais. Ou seja, está falando acerca do que eles já estão fazendo, né? O que Jesus estava dizendo para os judeus é que eles viviam examinando as Escrituras, crendo que elas continham a vida eterna, e não entendiam que essas mesmas Escrituras que eles viviam examinando testificavam dele. Para nós, isso significa que devemos examinar as Escrituras com o seguinte pressuposto: elas testificam de Cristo. Então, uma correção que ele fez aqui, né? Que muitas pessoas às vezes acabam ao ler, pensam que Jesus está mandando eles ler a Bíblia. Na verdade, Jesus já está dizendo que eles leem a Bíblia, só que não entendem.
Então, mais do que ler a Bíblia, o mais importante é encontrar Cristo nela, que é exatamente o trabalho que todos os apóstolos fizeram. Não é para ler, é para examinar. Né? Examinar, né? E para que examinar? Para encontrar Cristo. Que todos os apóstolos, quando saíram para pregar, eles não tinham o Novo Testamento na mão. O Novo Testamento estava sendo escrito. Né? Estava com eles, né? Eles eram o Novo Testamento. Tem os Salmos, os Salmos vai falar dele, né? Fala muito, fala assim, muito ó, claramente. Eis aqui venho, no rolo está escrito de mim. De mim. É maravilhoso, extraordinário. Fala tem um salmo que é todo o processo de crucificação. Descreve o processo de crucificação. Tem outro que, o Salmo 2 fala, beije o filho para que o pai não se irrite com isso. É maravilhoso. Então, você vê Cristo ao longo da Escritura. E é isso que os apóstolos fizeram. Quando o Senhor Jesus fala com os fariseus também, né? Então, assim, vocês buscam as Escrituras buscando a vida eterna. Mas ela dá um testemunho de mim, né? Vocês leem, mas a Bíblia está falando de mim. E vocês não percebem. Ela falou assim, vocês não entendem? Você estava, né, quando ele fala de Abraão, né? Não é isso? Você acha pois que é. eu vou condená-los? Eu não vou condená-los. Mas é Moisés. Moisés, né? Exatamente. Nele confio e ele que vos condenará. Porque se vocês não acreditam, se vocês acreditassem em Moisés, você acreditaria em mim. Sim, porque foi exatamente. que ele escreveu. Quando ele eu não fala, acredito em Moisés, como crerão nas minhas palavras? vai ser a próxima aula, quando ele fala Moisés é que vai vos condenar. É interessante, quando ele fala Moisés, ele está tomando o todo pela parte. Então Moisés, o que é Moisés? Tradição, né? Pentateuco, 5 livros, né, escritos por Moisés. Né? Moisés, é que nem quando ele fala na parábola do rico e Lázaro, né, que aí o rico pede para que mande Lázaro falar aos irmãos dele. Aí o Abraão fala, tem Moisés e os profetas. Tem Moisés e os profetas? Tem a Bíblia. Moisés escreveu os 5 livros, profetas anteriores e posteriores. Então tem livro dos reis, Samuel, profetas maiores, menores, né? Tem Moisés e os profetas. Ou seja, tem a Bíblia. Se eles não acreditarem na Escritura, não vão acreditar num fantasma. Né? Se vocês não acreditam na Escritura que fala sobre mim, quem eu sou para vocês? Um espírito, né? Pois é, vai lá falar. Foi numa discussão com os escribas também, não foi? Que quando foram tentar questionar Jesus, né? Falando quem és tu, né? Tipo, em que autoridade agora, diz isso? Né? Que autoridade, fala, mas Abraão já testificava de mim, né? Verdade, exatamente. Fala, Então, não adianta, gente, não adianta você tentar que não... E esse examinar aqui foi bom em pontuar isso mesmo, porque a questão não é só ler. Tem muita gente lendo, tem muito teólogo liberal que lê a Bíblia, que é uma beleza. Ele lê no grego, no hebraico, no aramaico. Só que ele não lê para encontrar Cristo nela. Ele lê somente numa visão de um patamar superior a ela, fazendo crítica dela. Né? Tentando encontrar ali, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Pronto. Então a leitura que você está fazendo, neste viés, desta maneira, não vai te apresentar Cristo nela, porque se coloca acima dela. Você não está se deixando ser influenciado, não está se deixando ser esclarecido, iluminado por ela. Você está tentando somente julgá-la, criticá-la. Usando a Bíblia para explicar a Bíblia, tá certo? Isso aqui é uma das regras áureas. Para entender a Bíblia, o leitor tem que ler a Bíblia. O progresso da leitura bíblica por si só faz com que o leitor entenda uma grande porção dos seus escritos. É certo dizer que existem muitos livros bons, no entanto, nenhum deles pode substituir a leitura bíblica, né, a fonte direta. A Bíblia se explica por si. E aí Pedro, né, nos deu aquele versículo maravilhoso, né, que ninguém, nem uma profecia de particular interpretação. Extraordinário. Foi isso que Paulo quis dizer quando escreveu, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Né, sempre Bíblia com Bíblia. Não, mas segundo Joseph Smith, tá, e daí Joseph Smith? Não, mas segundo Ellen White, mas segundo o outro lá, Jung Moon, né, o reverendo Moon, não, meu querido, nada disso, né? Nem o da Torre de Vigia, Charles Taze, isso, Russell, não, nem Matthew Henry, nem Stanley, nem Gruden, nem Nicodemos, não, a Bíblia pela Bíblia, tá? Então não, segundo fulano de tal, não interessa, a Bíblia pela Bíblia. Então o versículo tal da carta aos Hebreus, Jesus, sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Tá, onde você vai encontrar o contexto disso? Salmos, né? Por exemplo, né? Disse o Senhor é meu Senhor, sente a minha direita que apoia os inimigos por escabelo dos teus pés, né? O Senhor jurou, né? E tu és sacerdote eterno conforme a ordem de Melquisedeque. Está lá, Salmos. Ou então você retorna até Gênesis, trecho de Abraão, no qual Abraão paga dízimo a Melquisedeque. Então, Melquisedeque abençoa Abraão.
O Melquisedeque abençoando Abraão é superior a ele. Sendo superior a ele, também a toda a sua geração. Então Levi, que virá depois, estava nos lombos de Abraão, foi abençoado por Melquisedeque. Então aí você tem texto, contexto, você vai chegar ao entendimento através da própria escritura que Cristo é superior a Levi. Cristo, sacerdote de Cristo, é eterno, não tem começo nem fim, e é superior ao sacerdote levítico. Então não podemos retornar às práticas levíticas, porque Cristo é superior a elas. Ele já cumpriu. Já cumpriu. É isso que eles não conseguem entender. Exatamente, elas se tornaram obsoletas. Vem um sacerdócio perfeito, eterno, né? Que não precisa oferecer sacrifício por si mesmo. Então, quando você chega a essa perspectiva, não foi porque alguém disse para você, foi porque a Bíblia disse para você, que a própria Escritura Sagrada mostrou para você que é dessa maneira. E aí você constrói o entendimento na Escritura. Tem uma frase de Lutero, né, que ele fala assim como uma pessoa vai a um berço busca encontrar um bebê, aquele que vai à Bíblia busca encontrar a Cristo. Oh, maravilha, realmente. E eu também gosto daquela dele que diz assim, ó, ainda que qualquer tipo de igreja ou pregação, uma coisa assim, ainda que faça chover milagres e ela tentar contra a Escritura, tem que ser rejeitada. Então, a Escritura Sagrada foi a regra áurea, né? Foi assim, a bússola para esse pessoal. Para eles conseguirem se levantar como eles se levantaram, brigar como eles brigaram, né? Correr o risco que eles correram de vida, mas lutando pela pureza da Sagrada Escritura, para que ela estivesse na mão das pessoas. Depois desandou tudo de novo, né? Exatamente. Dessa questão de movimento vicioso, né? Ciclo, né? Aí depois Sempre. Lutero, depois Porque Lutero continua de novo. é da nossa natureza, né? Volta para a questão do comentário e se põe acima delas, né? Exatamente. E colocando lideranças aí como se fossem quase semideuses, né? Olha. E aí a gente sempre tem que tomar cuidado com de isso. ti se for contra. Compra briga aí terrível. Arruma inimigo mortal. Mas vamos seguir em frente. A gente tem que valorizar sempre a Escritura Sagrada. Então, usando a Bíblia para interpretar a si mesmo, leia a Bíblia no seu sentido usual e comum. Nunca dê a tudo uma simbologia que não existe. A não ser em suas próprias ideias. Seja fiel ao texto, nunca ultrapasse as barreiras. Não devemos acrescentar nem diminuir. Uma coisa, inclusive, que eu estava falando para vocês, que eu até esqueci de relacionar, quando os fariseus, né, e os escribas, eles faziam sempre essa relação da escritura com os comentaristas, né, a tradição da Torá oral, se impondo até sobre a Torá escrita, nós não temos como criticar muito isso não, porque muitas pessoas do nosso dia a dia estão fazendo isso também. A pessoa vai pregar e ela coloca ali, às vezes no meio da pregação dela, um conteúdo que é de livro apócrifo, né? Um conteúdo que é de historiadores, é de Flávio Josefo, é de Eusébio, ou é de um outro teólogo, e ele comunica aquilo no meio da pregação como se fosse Bíblia, como se fosse conteúdo da Sagrada Escritura. E quando ele não tem a honestidade de fazer a clara separação, dizendo isso aqui é Bíblia, isso aqui é comentarista, tá certo? Ele está fazendo a mesma coisa que fizeram essas pessoas aqui, do período. Não é errado você pegar, olha, eu concordo com fulano que diz tal coisa, não é. Mas desde que você não dê crédito você que não deixe existe, claro, você deixe claro que aquilo não é Bíblia, porque eu tenho que aceitar o que é Escritura. Sim. O que é Flávio Josefo, eu posso aceitar ou não. Exatamente, Flávio Josefo não é inerrante. Filo de Alexandria, aos caras traz os filhos de Deus de Gênesis 3:16, uma coisa assim. Daqui a pouco estão colocando... E aí, há toda aquela interpretação de que os anjos se relacionaram com as filhas dos homens, exatamente. Sendo que tudo isso aí é pensamento de Filo de Alexandria. Semideuses no meio da pregação. Exatamente. É melhor pregar simples, né? Pregar simples, caminhos conhecidos. Eu ouvi uma pregação faz tempo, né? Há um tempinho já. E as pessoas cometeram uns anacronismos, né? Ou seja, pegou... e é fácil, né? Um imperador de uma época falou que esse imperador jogou na outra. Cristão, sim. Sendo que esse imperador nem era da época dos cristãos, na época dele era... Ou às vezes o cara faz uma ideia que só vai surgir depois. Então falar que fulano, Melancton era arminiano. Melancton é antes, Armínio vai vir depois, os remonstrantes. Que fala, aí se você não tem um mínimo de conhecimento, você vai engolir. Você engole, não, era não tem mesmo. Como combater, você não tem conhecimento. Parece uma coisa... Parece uma bobagem, parece coisa de gente que tá querendo arrebentar com os outros, né? Essa análise, né? Mas eu entendo com isso só o seguinte, que é melhor você pregar simples. Simples, exatamente. Deus não precisa de muita coisa para fazer grandes Mas coisas. não mesmo. E são conteúdos, às vezes, que, inclusive na aula de homilética eu falei, tem gente que enfeita tanto pavão, que o acessório
é mais importante do que o principal. Então você tem a Bíblia Sagrada é o principal. Comentários são acessórios. Só que às vezes você cresce tanto os acessórios, tá? Os comentários, isso, que você cresce tanto que a Bíblia Sagrada ficou desse tamanhozinho. Foi um versículozinho que você não se demorou muito nele para um monte de informações acessórias. Então, que nem um cara que uma vez eu ouvi, que ele falou o tamanho do mar da Galileia, a profundidade, a quantidade de água, a quantidade de peixe, a situação climática. De peixe? Exatamente. E aí, poxa, informações assim, eu falei, Isso aqui é uma aula de quê? De geografia? Não é mais uma pregação. Né? Exatamente. Não, o outro falou para mim quantos passos a mulher deu do acampamento de leprosos até ser curada por Cristo. Isso aí. Então, quantos passos ela deu? Sabe quantos peixes tem no mar? Qual diferença faz quantos passos a mulher deu? O acessório cresceu tanto que a Bíblia Sagrada ficou desse tamanhozinho. E é o que acontece. O estudo dele foi mais importante do que está escrito na Bíblia. Crescendo o acessório, aí quem tem um pouco mais... Macaco velho, né? Quem sabe um pouco mais as coisas, fala, por que o acessório cresceu tanto? Porque ele cresce junto. Porque aí o que acontece? Incha, né? Ele é um grande pesquisador. Ele é uma pessoa cheia de informação. Você não pode deixar de dar crédito ao que ele pesquisou, mas não também levar em consideração aquilo e esquecer a Bíblia. A pesquisa é para ser um comentário. Sim, assim, é para ser uma ilustração. Uma vírgula. Um versículo. Né? Uma vírgula. Aí eu vou trazer essa ilustraçãozinha aqui que vai ajudar o entendimento. Mas o foco é o texto bíblico. Sim. Porque quando o foco é o texto bíblico, Cristo é glorificado. Através daquele texto. Agora, quando o foco é o comentário, o pregador é glorificado. Porque o pregador foi que estudou. Pregar é diferente de dar aula. É muito Exato. diferente. São duas muito coisas diferente. distintas. Pois é. Se a pessoa não sabe separar uma coisa e outra, a pregação é cristocêntrica. Então, se a sua pregação, se ela não terminou em Cristo, você perdeu seu tempo. Você perdeu seu tempo e gastou o tempo dos outros. Também, exatamente. Exatamente. Então, se ela não terminou em Cristo, sua pregação foi perdida. Eu já vi o pregador que ficou lá, aquela pregação maçante de você ver que você não dá meia-noite, mas não dá 9 horas. Sim, né? sim. Aí, quando acaba, ele fala, vocês entenderam o que eu preguei pra vocês? Ah, sim. Você disse que entendeu pra terminar a conversa, né? Eu acabei de pregar, eu preguei pra vocês absorveram o que eu preguei? Eu falei, aquele bolo da bênção apostólica. Pois é, exatamente. Tudo que você quer é uma bênção apostólica. Amém. Vamos falar amém, que assim concordo pra ele ir embora logo, por favor. Aí depois a gente vê o que foi e o que não foi. Gente. Mas é muito perigoso. Quando você supervaloriza, né, essas informações, a Bíblia Sagrada ficou pequenininha, e Cristo não foi glorificado, foi o pregador. O pregador é cheio de informações. Aí é o pregador almanaque, né? É cheio de informação. Aí vejamos 3 exemplos com respeito a este assunto. Aí ele fala aqui, ó, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Aí fala que cita aqui Salmo 8:7. Tomando o sentido usual das palavras, notamos que ovelhas, bois, animais do campo, aves, peixes do mar são o que são e não simbólicos. Aqui ele está alertando sobre um risco que é você sair alegorizando tudo. Então, quando você vê esse tipo de recurso, ele vai dar aqui outro versículo, né? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e o seu caminho havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. A palavra carne não pode ser entendida como uma carne animal, mas temos que entender o que significa pessoa. Então está se referindo a esse aspecto do ser humano. O ser humano como carne, né, como ser animal, ser material. E aqui o outro versículo que ele usa. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, a sua mãe e filhos, seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Entendendo que a palavra aborrecer no texto em foco não significa desprezar a ponto de abandonar e irritar, e sim amar mais que. Então Cristo está numa escala de prioridade, é isso que o versículo diz. E aí ele coloca que se você sair alegorizando tudo, você, mesmo de uma forma não intencional, você está desconstruindo o texto. Porque o autor, ele teve uma intenção quando ele descreveu, quando ele narrou, quando ele expressou daquela maneira. Então você precisa entender aquela expressão na sua fonte, quando ela estava sendo colocada. Então, por exemplo, os versículos que ele usou aqui, né, e a forma como você tem que tomar eles, né, na forma como eles são descritos, e você pode até trazer outros, né, a parábola que eu mencionei para vocês já, quando Cristo está explicando, está respondendo a uma pergunta,
Ou quando você pega um texto de Apocalipse, que eu mesmo também já mencionei, quando João fala acerca da besta que sobe do mar. Então, quando você tem aquele versículo, quando você tem aquele conjunto de versículos, né, naquele capítulo 13, ao fazer a leitura, você perceberá que aquele texto, aquela descrição está muito amarrada, está muito ligada àquilo que Daniel já havia descrito da forma dele, da maneira dele. Então, esta conexão, tá certo? E os demais textos que colaboram com ela vão dar a você o sentido de que aquilo é uma construção alegórica. E aquela construção alegórica está comunicando uma determinada ideia mais ampla. Aquilo que eu falei para o pessoal na aula de escatologia. Uma alegoria não é uma fantasia, não é um desenho animado, não é uma coisa inexistente. Uma alegoria é uma maneira, uma forma de linguagem que expressa algo muito profundo, muito amplo. Então ele lança mão de símbolos, ele lança mão de metáforas, ele constrói uma imagem. E aquela imagem ela vai comunicar sobre diversas verdades que vão estar no pano de fundo dela, que vão ser exemplificadas nela. Então o próprio texto vai dizer para você o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma alegoria, ele está fazendo uma narrativa, ele é uma descrição, tá certo? Ele é um texto que é uma lei, uma regra, por exemplo. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Você tem ali um texto de regras, né? Um texto legal. Então o próprio texto vai indicar para você. Você precisa deixar o texto falar. Até a gente pode dizer também que uma alegoria foi quando foi Ezequiel. Não, Ezequiel. Quem foi que viu o Vale de Ossos Secos? O profeta Ezequiel? Não, viu que ele estava tentando falar sobre o helicóptero. Que ele falou que era um grande gafanhoto. Sim, a visão que ele... Sim. É uma alegoria, ele não sabia, não é? Ele não sabia especificar o que era. Está sendo mostrado para ele aquela imagem. Ele vai tentar a melhor maneira de descrever para você. Ele falou, você sabe, a descrição dele não vai ser perfeita. Águas e tal, que estava vendo um helicóptero, não era? Não, aí a interpretação eu já não sei. Dizem que quem tenta... Fala que veio um anjo com uma chave, abriu umas cadeias, de lá saiu uma fumaça e dela saiu um gafanhoto. Sim. Aí tem o rosto de homem, cabelos compridos, né? Parece uma couraça. Aí alguém olha para aquilo, eu já vi essa interpretação. Alguém fala, olha, parece um helicóptero porque quando gira a hélice é como se fosse uma coroa, né? A face de homem porque é o piloto. O som de muitas águas, né? Então, chegaram a essa conclusão, mas não necessariamente... Mas de qualquer forma, o que eu tô querendo dizer assim, foi uma alegorização. Uma alegoria. Já é uma tentativa de falar que era até um helicóptero Apache. Eu já vi essa descrição. Só que aí eu li num livro, eu comprei alguns livros de Apocalipse para ver o que os caras dizem sobre essas coisas. Aí eu vi Stanley, eu vi o Severino Pedro e eu vi um outro lá, eu vi pelo menos 3. E os 3 preferiram ficar na leitura literal, dizendo que ali são seres demoníacos. Ele disse, olha, especular que seja um helicóptero já é ir longe demais. O texto não me dá todos os elementos para isso. Né? Então, o Osborne também é bom. O Osborne, eu tenho aquele exegese do Apocalipse, é muito bom. Porque ele pega o texto e vai investigar a palavra na sua origem. É muito bom. É um livro desse tamanho. Amarela e vermelha a minha. Amarela, vermelha e preta. Mas acho que é o mesmo. É do Gran Osborne. O Osborne, é muito bom. E os caras preferem ficar na visão literal. Falam, aquilo é um ser demoníaco que vai surgir naquela época. Vamos dar a interpretação que não existe, né? Vamos continuar aqui que é melhor, né? E tá dentro daquilo que a gente tá falando aqui. Quando você se dá muita liberdade de especular, vai surgir coisas assim, extraordinárias. Não vai ter limite. Porque a mente humana não tem limite. E é nessa aí onde você pode construir uma coisa que até seja útil, mas não necessariamente é honesta. Por quê? Porque a Bíblia não te deu elementos para construir essa imagem. Mas você foi tentando ajudar. Então muitas pessoas, às vezes, tentando ajudar os outros, fazem absurdos. Então muitos livros de heresias foram escritos tentando ajudar os outros. É que nem o Evangelhos Apócrifos. Você pegar aquele monte de evangelhos, eu tenho lá 3 livros que é só livros apócrifos. A Bíblia ficaria desse tamanho se colocasse todos os apócrifos nela. Exatamente. Então o que acontece? Muitos desses apócrifos que foram escritos foram tentando ajudar alguém. Que nem Evangelho da Infância de Jesus. Por que você acha que alguém se deu o trabalho de escrever aquela coisa? Se não teve, porque alguém tinha curiosidade. Então o que acontece? O cara começou a escrever e falando que Jesus fez uns passarinhos, né, de barro. Aí veio o outro filho do sumo sacerdote e chutou os passarinhos, porque era dia de sábado. E aí Jesus deu vida aos passarinhos para sair voando. Vai competir, né? Já que eu posso, então os meus vão voar, você não vai. Aí ele falou pro menino, né? Agora porque fizeste isso você vai secar. Aí o menino secou e caiu no chão. Jesus era
Negativo, né? É porque Jesus é o seguinte, ele é Deus, só que é um Deus menino. Aí tá fazendo um monte de... Entendi. Aí a visão do cara, como o cara não tem subsídio bíblico para construir essa narrativa, o que ele faz? Ele mistura narrativas mitológicas dos gregos. Sim, é mitológico. Porque aquilo é Hércules. É um Hércules aquilo ali. Que é um cara que tem muita força, muito poder, mas não é muito bom da cabeça. É meio Então ele bruto, sai né? fazendo coisas absurdas. Por que a Bíblia não diz? Porque não deve ser dito. Porque não tem necessidade. Aonde a Bíblia falou, ela é cânon. Aonde a Bíblia não falou, ela tem que ser respeitada. Aquilo que é revelado é para vós e vossos filhos. Aquilo que é oculto é somente para o Senhor. Por que a Bíblia não falou sobre o período, né? Desde lá da infância até os 13 anos, quando Jesus aparece no templo discutindo com os sábios? Porque não interessa. Só por isso. Simples assim. Então, se você começar a mexer nessas coisas, você vai ter que especular. E quando você especula, você está inventando. E essas invenções são um grande risco, um grande veneno. Tá certo? Vamos caminhar para o final, que já tá adiantado. Análise do texto, já falei para vocês. É tranquilo isso aqui. Né? Leitura, você vai auxiliar com o dicionário, sabendo das falhas, né, do dicionário. O dicionário segue a época. Então, o léxico é muito melhor que o dicionário. Vocábulos que você vai ter que entender. Análise do contexto, que eu falei para vocês ao longo de toda a aula. Se você fizer uma boa leitura de contexto, você resolve muita coisa já. Que ele traz 3 exemplos aqui. Ó. Primeiro exemplo, segundo exemplo. Primeiro exemplo é aqui, ó, o texto de Gálatas 1:23. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé. De quem é que está falando? Quando perseguiu? Que fé é essa? Só você ler contexto. Você lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, você vai entender que o personagem aqui é Paulo. Então, contexto bíblico, muitas das vezes ele é um versículo antes e um depois, ele é o capítulo inteiro, ele é o livro, ou ele é o testamento inteiro, ou ele é até a Bíblia inteira. Se você ler João 3,16, qual é o contexto de João 3,16? A Bíblia. Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito? Lá em Gênesis ele diz que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Lá em Apocalipse ele diz que enxugará dos olhos toda lágrima. Antes do mundo ser criado, Jesus já estava já iria vir. O Cordeiro, exatamente, foi sacrificado antes da fundação do mundo. A presciência de Deus, né? Necessidade da salvação. Segundo exemplo, e ele cuidava que seus irmãos entenderiam o que havia, entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, Moisés, né? O discurso de Estevão no Sinédrio. Você vai entender do que Estevão está falando quando você lê Êxodo, lê o livro de Êxodo. Terceiro exemplo, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Profecia aí do profeta Ezequiel. Você vai entender lendo um pouco, né, acerca do seu livro e lendo o Antigo Testamento de modo geral, a história, né, do povo. E a gente vai deixar para a próxima aula regras de contexto, tá? Primeira e segunda, objetivo do autor, que vai continuar nessa discussão, ok? E aí a gente passa já para o final. Então, quando a gente retornar, a gente vai retomar aqui, ó, regras do contexto. Que página é? 52. Então a gente retoma na 52 e aí vai até o final, que a gente começa a pegar figuras de retórica. E eu quero, para essa aula de figuras de retórica, eu vou tentar trazer o data show, porque eu quero mostrar imagens, eu quero mostrar outros versículos, que a gente vai conseguir entender bastante essas ilustrações por meio dessas imagens aí. Vamos encerrar? Vamos aqui fazer essa confraternização aqui rapidinho, né? Vamos embora, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, muito obrigado, viu, pela participação de vocês ao longo de todo esse ano. Foi uma grande